vai estar aqui é do púlpito para o deserto. Diga para o teu irmão, do púlpito para o deserto. Para o deserto. Sabe, esse título ele carrega algo muito precioso, um significado de transição, propósito e processo. Ele tem um significado grandioso. Porque o púlpito, gente, ele representa visibilidade, lugar de influência, holofote. É onde todos nós gostamos de estar. O púlpito, ele representa um lugar de influência, um lugar onde você está e você é bem visto, as pessoas gostam de você, e você começa a viver um tempo muito especial, tem visibilidade. Mas quando Deus fala com a gente para nós sair desse tempo de influência, visibilidade, e nos mandar para um lugar que muitas vezes está vazio, está deserto, qual é a nossa atitude? Deus está falando com pessoas aqui hoje. Porque você acha talvez que o deserto que você está vivendo é porque você fez algo de ruim. Porque você acha que o teu pai é um pai que quer te ver mal. E você não entendeu ainda o propósito, o processo desse direcionamento. Porque você estava vivendo uma bênção, estava vivendo o melhor. E do nada hoje você se vê num lugar que você olha e diz, eu estou no deserto. E para que serve esse deserto? O que vai fazer na minha vida esse deserto? A palavra de Deus em Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8, 26. Quem está comigo da glória a Deus? Glória a Deus! Prestando atenção, vem comigo. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Olha o 28. O Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, falando de Jesus, e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Não abriu a boca. Olha o 33, gente. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas e começou a falar de Jesus. Resumindo aqui, vou lá para o final rapidinho. Esse homem, ele aceitou Jesus e se batizou. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus! Para nós dar início aqui, eu quero que você entenda quem é Filipe. Filipe é um homem que foi escolhido entre os 7 a serem diáconos em uma igreja que estava em expansão, uma igreja que estava crescendo. Os discípulos viram a dificuldade do atendimento às viúvas e resolveram escolher diáconos, pessoas que pudessem auxiliar e organizar a igreja. Mas essa escolha não foi qualquer escolha. Se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, vai dizer que a escolha tinha alguns requisitos. E uma delas era ser cheio do Espírito Santo. E outra também, cheio de sabedoria. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus! Então Filipe, ele é escolhido para cuidar, para organizar. E ali começa um trabalho muito importante. A igreja começa a crescer, e no capítulo 8 de Atos, não precisa abrir, a igreja cresceu tanto, e depois da morte de Estevão, quem sabe de Estevão aí foi um dos 7 também, foi o primeiro martírio, quem está comigo diga amém, gente. Amém! Depois da morte de Estevão começa uma perseguição, e essa perseguição ela dispersa todos, e Filipe, ele é dispersado para Samaria. Ele vai para Samaria e começa a pregar o Evangelho. Um homem que é escolhido por uma comunidade, por pessoas. Um homem que é escolhido por ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Agora ele é enviado para Samaria para pregar o Evangelho.
Gente, o Espírito Santo, naquele tempo, em Atos dos Apóstolos, é poderoso, porque ele começa a se manifestar de uma forma poderosa ali em Samaria. Muitas pessoas começam a ser curadas, libertas. Pessoas começam a aceitar Jesus através da mensagem de um homem que foi escolhido como diácono, mas se permitiu ser usado por Deus. De um homem que foi escolhido para organizar uma igreja, e agora ele está pregando o evangelho em Samaria. E o mais interessante é que a dispersão, a perseguição, ela fez com que a igreja crescesse. Eu quero já declarar nesse início que toda a perseguição que você está enfrentando na sua vida não é para você retroceder, não é para você se tornar uma vítima, é para você crescer em nome de Jesus. Não vem perseguição para a pessoa à toa, só vem perseguição para aqueles que são cheios do Espírito de Deus. Se você está sofrendo perseguição, é porque você está buscando o Espírito Santo. Dá uma glória a Deus, uma aleluia aí. Mas o interessante aqui, eu já vou para a mensagem, é que ele se torna evangelista e ele está fazendo algo além daquilo que escolheram ele para fazer. Porque muitas vezes o homem vai te escolher para fazer algo, mas Deus, ele vai te escolher para fazer a vontade dele. Alguém entendeu? Amém. As coisas que são dadas pelos homens. Mas você precisa, antes de entender a voz do homem, entender a voz de Deus, porque muitas vezes Deus vai querer colocar você em lugares que você não acredita que tem potencial para estar nesse lugar. Mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria. E sabe o que faz nós chegar em lugares? Não é a presença, mas é o obedecer perante a presença que nos dá direcionamento para caminhar na promessa de Deus. Mas gente, escuta aqui. Agora, esse evangelista está vivendo algo precioso. Alguns estudiosos chegam a dizer que ali aconteceu o Pentecoste de Samaria, porque a presença de Deus foi poderosa naquele lugar. Alguém que foi perseguido, foi dispersado, ele chega no lugar e Deus, ele faz tudo com um propósito, é tudo planejado. Toda perseguição, para onde Deus nos manda, Ele não nos manda para ficar à toa, Ele nos manda para algo específico. Porque Ele trabalha com um propósito. Diga amém, gente. Amém. E uma coisa interessante aqui agora, você precisar largar a melhor fase da sua vida. Deus envia um anjo. E esse anjo fala com Filipe. E dá o direcionamento para ele ir para onde? Para o deserto. Em nenhum momento Filipe questiona ou reclama. Ele se levanta e vai. Uma das coisas interessantes, gente, por mais que pareça que você está indo para um lugar vazio, para um lugar que não tem ninguém, Deus, Ele é poderoso, porque a gente acha assim, poxa, eu amo viver, eu amo ter visibilidade, eu amo ter influência, mas Deus não trabalha assim. O nosso Deus, Ele trabalha com propósito, Ele não trabalha com palco, gente. O nosso Deus, Ele não trabalha com visibilidade. Deus, Ele levanta quem Ele quer. Mas quando nós entender que não é sobre ter visibilidade, mas é sobre ter os olhos do Senhor, sendo agradados, sendo focados numa pessoa que é tão simples e imperfeita, mas ela está entendendo que a visibilidade humana, que a influência humana, tudo é passageiro, mas existe algo que é eterno, e esse algo que é eterno já foi nos dado, porque alguém se entregou numa cruz para mim e por você, não para te dar carro importado ou te dar grandes empregos. Ele morreu por ti para te dar salvação e vida eterna. E se você entender isso, você já estava dando glória a Deus, um aleluia no seu lugar. Ele é enviado agora para aquele lugar, gente, usado por Deus, um lugar vazio. Mas como eu te falei, diga para o teu irmão, se Deus não trabalha com Paulo, Deus trabalha com propósito. Agora, se alguém está se identificando, por favor, talvez você esteja vivendo hoje aqui dias bem difíceis. Você já parou para pensar e tirou esse vitimismo de dentro de você? Mas eu fiz tanta coisa errada no passado. Quem não fez? Quem não pecou aqui? Mas quando você decidiu dar a sua vida para Jesus, entregar a tua vida para Jesus,
Ele te transformou numa nova criatura. Diga glória a Deus, gente. Glória a As Deus. coisas velhas passaram, por mais que às vezes as coisas velhas, a gente muitas vezes vai lá desenterrar elas. Deus é misericordioso e a sua misericórdia nos alcança a ponto de nos curar todos os dias. E umas coisas que nós precisamos saber nessa noite é que o deserto não é castigo, ele é chamado. Filipe não foi porque errou, ele foi porque Deus tinha um propósito naquele lugar. Ele não foi levado para o deserto porque errou. Ele foi levado para lá porque Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha algo para fazer na vida dele naquele lugar. Eu acredito que você já viveu isso. Eu estava me lembrando de um tempo que eu sempre lembro do testemunho que eu estava vivendo uma melhor fase da minha vida e um dia eu fui mandado para o deserto, fiquei quase um ano na minha casa doente. Mais doente da cabeça do que do pé. Mas naquele lugar, depois que eu entendi de alguns meses, eu entendi que Deus tinha algo muito específico e um propósito muito grande na minha vida. Porque quando você sai desse deserto, você sai um pai melhor, uma mulher melhor, um filho melhor. E esse é o grande propósito de Deus para a sua vida. Então não é porque ele fez algo de errado, mas é porque Deus tinha um plano na vida dele. Muitos acham que quando Deus os tira de um lugar de destaque é punição. Mas na verdade é preparação para algo específico. E você já viveu isso. Você já parou para pensar que no seu deserto foi onde você ganhou sua família para Jesus? Você já parou para pensar que no seu deserto foi onde uma porta grande de Deus abriu? Mas só que a gente olha o deserto, a gente não olha as oportunidades que o deserto nos dá. Porque aqui nesse texto, Deus ele preparou um encontro sobrenatural. Eu já vou chegar nessa parte, aonde tinha um homem sem entendimento, lendo sobre Jesus. E esse cara aqui, ele foi um hermeneuta, ele foi alguém que explicou para aquele homem sobre Jesus, a ponto daquele homem aceitar e se batizar. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Esse deserto que você está vivendo, por mais que seja difícil, é neste lugar que você vai ver a sua família aceitar Jesus. É neste lugar que você vai ver curas e milagres. Você vai sofrer, você vai passar por tempo difícil, mas você vai ver muita gente do teu lado dando glória a Deus e dizendo assim: eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E você vai olhar e não vai entender nada. Mas você vai entender hoje que o deserto que você está hoje é para abençoar vidas. Deus está te preparando, porque Ele tem um processo para você enfrentar, mas tem um propósito para você viver. Quem crê nisso, dá glória a Deus e aplauda Jesus. Todos nós já vivemos isso. E tu sabe que esse deserto, a voz humana, a voz do povo, a voz dos amigos somem. Quando Deus nos manda para um lugar, eu não estou falando só de lugares, eu estou falando de um lugar que você se encontra, você olha para o seu coração, você olha para o teu sentimento, você olha para você mesmo, e hoje você está num buraco. Está ali parado, mas eu estou vivendo, eu tenho tudo, mas eu estou com esse sentimento. O que Deus quer fazer através disso? E quando Deus te manda para lugares assim, a voz de todos some. Talvez a voz até da tua família se some. Dos seus melhores amigos. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Quem gosta de notícia boa? É quando as vozes humanas do povo somem. É quando você está sozinho que você ouve a voz de Deus claramente. É quando tudo fica em silêncio. É quando você olha para todos os lados e você não vê saída. Aí você consegue ouvir a voz de Deus claramente. Porque quando você está vivendo o melhor, e tem gente, não nessa igreja, porque essa igreja é perfeita, mas tem gente que não pode viver uma boa fase. Tem gente que não pode viver uma boa fase, porque a boa fase já torna essa pessoa arrogante. A boa fase já torna o cara é feio, mas ele se acha lindo. A boa fase faz botar até um tênis caro e você andar assim, ó. Ó, gente, prontinho assim. Não deixe as boas fases destruir. Não deixe as boas fases da sua vida tirar a tua humildade. Não deixe as boas fases da tua vida
tirar você dos pés de Jesus. Porque quando Deus leva você, te tira de algo bom e te coloca no deserto, é para algo específico. Você muitas vezes vai sofrer. Eu vou te dar o maior exemplo de todos. Aquele que se sacrificou, que sofreu a morte de cruz. Ele pagou um alto preço para que eu e você. Ninguém entende nada aqui, né? Alguém pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Alguém pagou um alto preço. Alguém sofreu a morte de cruz para nos dar vida. Eu vou te dizer, um dos propósitos que Deus te coloca muitas vezes em dias difíceis é para você dar a vida pela sua família. É para você dar a sua vida em sacrifício para muitas pessoas que você ora. Alguém ama pessoas aqui? Diga amém. Amém. Você está aqui e não ama pessoas, eu quero te dizer: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como? Olha para o teu irmão. Eu vou falar que eu estou sendo conduzido pelo Espírito. Diga para o teu irmão, só perdoa essa pessoa. Perdoa, por favor. Quando Deus tira do púlpito, Ele dá a direção. Gente, é incrível. Quando Deus te tira de lugar de destaque, é porque Ele quer te dar um direcionamento. Porque muitas vezes no lugar de destaque, no lugar de influência, no lugar de visibilidade, você não consegue perceber e ter sensibilidade do direcionamento de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o direcionamento de Deus. Aí Deus precisa arrancar você de um lugar que parece de um lugar de muita alegria. Meu Deus, quanto tempo eu oro para viver esse momento. Agora que eu estou vivendo, deixa eu aproveitar. Não me manda para lá. Não me manda para lá, deixa eu ficar aqui, Senhor. Mas presença sem obedecer a instrução não gera transformação. É por isso que tem muita gente que passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 anos na casa de Deus e continua sendo o mesmo mala lá do primeiro ano. Continua sendo a mesma pessoa lá do primeiro ano, porque nunca se permitiu obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus não é somente conhecer a Bíblia. Obedecer à voz de Deus não é somente cantar louvores aqui e chorar. Obedecer à voz de Deus é você renunciar a coisas que você ama fazer, mas você sabe que isso distancia você de perto de Jesus. Deus falou muito comigo nesse dia. Falou de verdade. Sabe, eu fiz 40 anos esse ano, e o pastor Rodrigo também fez. Era legal. E a gente vai ficando mais velho, e não é sobre idade também. Eu acredito que quanto mais nós se aproximamos de verdade de Deus, mais a gente entende que a gente precisa se prostrar a Ele. Porque eu estou cansado, agora eu vou jogar uma indireta gospel aqui. Você pode botar que eu dou indireta, não tem problema. O camarada é cheio de Deus, ele tem talento. Ele é bom demais no que faz. Mas a vida dele não. Sabe por quê? O Senhor não quer que você seja o bambambam, o Senhor quer que você se prostre a Ele. Amém. A gente vai reconhecendo que o que nós temos, o que nós fazemos, aonde Deus tem nos colocado, independente de onde Deus vai te colocar, tudo isso, se não for para a glória de Deus, sai desse lugar. Amém. Sai desse lugar, porque esse lugar não pertence a você. Está comigo aí, gente? Amém. Diga para o teu irmão, esse deserto que você está vivendo tem algo específico para você fazer. O valor do ministério não está na quantidade de pessoas que te ouvem, mas na obediência a quem te enviou. Está comigo aí? Amém. Tem muita gente que quer isso aqui, ó. Mas se convidar essa pessoa para ir no hospital sem gasolina, ela não vai. Só tenho 20 pila, pastor, mas 20 vai e volta. Hoje não, né? Hoje ela vai. Vai? Vai. Pastor, eu até quero fazer a tua vontade, mas olha, eu vou esperar o irmão pedir perdão para mim. Eu vou esperar ela fazer a parte dela. Olha, pastor, eu estou bem com Deus, pastor, eu estou bem. Eu estou bem, pastor. Aí desculpa. Aí vai olhar. Posso falar? Amém. Queria ficar bravo? Amém. Tá no SPC.
está no Serasa, está devendo para todo mundo, odeia as pessoas. Que evangelho é esse? Eu não sou a pessoa perfeita, gente, mas eu tenho buscado intensamente viver uma vida de propósito com Deus. A gente precisa fazer um esforço, sabe? Deus, Ele se alegra com você, que você viva a melhor fase da sua vida todos os dias, amém por isso. Mas se Deus chamar você e te enviar para um lugar, sabe o que está dizendo? Esse lugar que eu estou te enviando não é deserto, porque você acha que é um deserto, que é para a morte. Não é um lugar vazio, é um lugar específico, onde tem alguém. Filipe encontrou eunuco. Agora eu quero perguntar para você: tem alguém esperando o teu encontro? Tem alguém esperando você obedecer a voz de Deus? Talvez ir para esse deserto, para que você vá lá e esclareça para essa pessoa o caminho que ela deve andar. Já parou para pensar, gente? Diga para o teu irmãozinho: tem alguém te esperando. Tem alguém te esperando. Existe alguém no deserto que está te esperando. Eu acho sensacional, porque esse evangelista agora ele dá de cara com alguém que saiu de Jerusalém, saiu de um culto, mas não entendeu nada. Saiu de um culto como esse, mas não entendeu nada. Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu na hora que o pastor falou: você vai vencer essa semana. Mas ele não entendeu que o Salvador, a prioridade, tudo que nós temos na vida se chama Jesus. O cara que vai no culto sai, mas ele quer saber. Ele quer saber sobre Jesus. Agora, alguém que é dispersado, alguém que é perseguido, alguém que é enviado para o deserto, o plano de Deus era perfeito, porque Deus, Ele tira muitas vezes você de muita gente, para colocar você na pessoa certa, a pessoa que verdadeiramente vai ser transformada e vai querer receber a palavra de vida que você tem para liberar. Quer ver que você tem uma palavra de vida para liberar? Olha para o teu irmão e diga: Jesus te ama demais. Jesus te ama demais. Olha, Jesus faz para ele isso, é Jesus para ti, irmão. Eu não estou aqui, gente, para... Eu sou um cara, todo mundo sabe, muito imperfeito. Mas eu me tornei um pouquinho chato, sabe? Eu virei um pouquinho mais crente que antes. Eu não vejo novela. E você pode continuar vendo a tua novela, não tem problema. Eu não vejo a Fazenda. Eu não vejo essas coisas mais. Não tenho tempo. O meu tempo é muito precioso para eu perder com coisas que não vão fazer bem para mim. Está comigo aí, sim ou não? Sim! E pode ter certeza que eu não me acho a pessoa mais santa e mais crente. Eu sou mais imperfeito que muitas pessoas que estão aqui hoje. O teu tempo é muito precioso para você perder. Mas pode ter certeza que existe alguém que está esperando você obedecer à voz de Deus. Existe alguém. Existe alguém que está esperando você criar vergonha na sua cara e na minha cara para não ficar só para você e obedecer à voz de Deus e chegar nessa pessoa. Talvez você nem vai falar de Jesus, mas Deus está falando para alguns que está te mandando para um lugar para você pedir perdão para outras pessoas. Mas o que existe de gente aí, como eu, que talvez vá até num culto, mas não entende nada. E é sensacional porque escolham 7 pessoas cheias do Espírito Santo. Escolham 7 pessoas cheias da presença de Deus. Mas a presença sem obedecer a instrução não gera. Oh, glória a Deus. Aleluia. No deserto, Deus prepara encontros sobrenaturais. Eu estou vendo aqui que essa semana você vai ter encontros no deserto. Amém. Não fica buscando só lugar de influência, não. Busque Deus, gente. Não fique buscando ter lugar de destaque. Busque Deus. Deus te coloca onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. Às vezes eu vejo aqui, e aí
As pessoas são muito pequenas, algumas com a mentalidade, pastor, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá bom, como é que foi geral? Foi bom? Glória a Deus, deixa que Deus vai alinhar tudo e vai colocar tudo no seu devido lugar. Tem família aqui que não consegue ser abençoada, sabe por quê? Porque você está preocupado com outras pessoas. Tem gente aqui que não consegue ser próspero, não consegue viver porque está preocupado com algo que fizeram para você. Aleluia. E Deus está falando contigo, meu filho, não te preocupa com lugares, não te preocupa em ter visibilidade, não te preocupa em ter influência, mas uma coisa você precisa ser e estar aos meus pés. Esteja aos pés de Jesus. E a pergunta que eu faço é: e se Deus hoje te pedisse tudo o que você tem? Se Deus pedisse o teu emprego, sabe, eu estou lá na Câmara de Vereadores, eu converso com a pastora Alice, converso com o pessoal, com o pastor Rodrigo, e eu já fiz oração de dizer: Senhor, qual é o tempo de eu estar aqui? Esse não é um lugar legal, mas é necessário estar lá. E o problema do lugar ser poluído, não tem problema. Sabe qual é o problema? É nós se poluir com o lugar. Está comigo, gente? Amém. Aí Deus vai te tirar talvez num lugar muito bom e vai te mandar para um lugar que parece vazio, parece deserto, mas para tudo isso tem um propósito. E Deus não está muito preocupado com o dinheiro que você tem no bolso, com o carro que você anda. Deus vai se alegrar com as almas que você vai ganhar para Ele. Deus vai se alegrar com o teu coração que é obediente, direcionamento dEle, e você vai atrás de pessoas. Se você não entendeu que você é um ganhador de alma aí, de pregar o Evangelho, lá em Atos do Apóstolo capítulo 1, versos 8, diz: receberão poder para serem as minhas. Se você não entender isso, gente, você vai ficar dando volta, e você não vai viver o plano e projeto de Deus. Você não está vivendo o deserto porque você fez algo muito feio. Você está no deserto para algo específico. Deus tem um projeto para a tua vida. Pergunta para o teu irmão: tem alguém esperando você lá fora? Pergunta, Alex, para tu. Obrigado, Alex. Pergunta para outra pessoa: tem alguém esperando você lá fora? Tem alguém. Eu conversava com o irmão essa semana, e ele é um cara ganhador de almas, e ele cansou. Ele chegou no momento que ele cansou, ele falou: pastor, eu cansei, pastor, eu me esforcei, eu ajudei, e as pessoas são muito ingratas. Essa conversa que a gente escuta por aí, sabe? As pessoas são ingratas, as pessoas, olha, me deram uma facada nas costas. Aí eu sentei com ele e falei: cara, deixa eu te falar um negócio. Tu fez para quem? Para Jesus. Não, tu não fez para Jesus, porque se tu fizesse para Jesus, tu nem teria essa conversa comigo. Se nós fosse esperar por pessoas, nós não estaríamos mais aqui. Jesus não mandou você esperar por pessoas, Ele mandou você amar pessoas. Essa noite eu queria muito orar contigo. E uma das coisas que eu quero pontuar aqui, deixar bem certo, é que existe alguém lá fora esperando você obedecer a voz de Deus para você encontrar ela. E essa pessoa só está esperando você clarear os olhos delas e dizer assim: ó, olha, não tem outro caminho. Jesus, Ele é único, Ele é suficiente. É verdade, Jesus é suficiente. Então eu também quero, me batiza lá na igreja, aleluia, eu vou me batizar. E aí você vai vir aqui dar testemunho e falar: pastor, eu saí na rua, pastor, eu falei de Jesus para alguém, e essa pessoa quer se batizar, a família dela está mudando, ela está mudando, aleluia por isso. Aleluia por isso. Esse é o nosso propósito. É isso que agrada a Deus. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Eu poderia orar por diversas áreas, mas eu preciso demais essa noite